O menino londrinense, pé vermelho, jogador do Londrina, jogador na Europa, casa-se em Londrina, com gente de Londrina, volta para Londrina, investe na nossa cidade e tem uma qualidade de vida excelente. Ele hoje é o presidente da Fundação de Esportes de Londrina, sediada aqui no Moringão. E o meu bate-papo agora, saber um pouquinho dele, da vida dele, é o meu amigo Elber. Pé vermelho, Elber. Exatamente. É bom demais, né? A cidade de Londrina é muito boa. Vivi 15 anos fora do Brasil, mas sempre, a cabeça sempre voltada, quando encerrar o compromisso como atleta profissional, voltar para a cidade de Londrina. Você teve uma mudança na sua vida muito radical, muito rápida até. Exatamente. Eu saí de Londrina com 17 para 18 anos de idade. Naquela época, fui o jogador mais jovem a se transferir para um time profissional na Europa. A quantia foi $1 milhão, foi recorde em 91. Depois veio o Ronaldo, Ronaldinho, aí vieram os outros jogadores. Mas na época foi uma coisa nova no cenário do futebol brasileiro e foi muito bom. Foi difícil, não foi fácil, né? Muitas dificuldades lá fora, vivendo longe da família, num país onde não dominava o idioma, sem amizade, ainda mais nesse período da juventude, ali 17 para 18 anos, foi bastante complicado. Mas eu, com a força da minha família, consegui superar todas essas dificuldades, assim, com clima, com língua, amizade, e consegui ficar 15 anos lá. Você ficou em qual time? Eu fui para o Milan, na Itália, me emprestaram para a Suíça, para o Grasshoppers Club Zurich, que é de Zurique. De Zurique, depois de 3 anos, fui vendido para a Alemanha, para o Stuttgart. Do Stuttgart, passei 3 anos, fui para o Bayern de Munique, onde fiquei 6 anos. Fui campeão da Copa dos Campeões, campeão do Mundial de Clubes pelo Bayern de Munique, vice-campeão da Copa dos Campeões. Tive jogando pela seleção brasileira de 88 a 2002. Infelizmente não participei de nenhuma Copa, mas participei de vários jogos, trabalhando com o Felipão, que hoje é treinador da seleção brasileira, com o Luxemburgo, com o Zagallo, mestre Zagallo. Então foi uma experiência única na minha vida. Eu jamais tinha passado pela cabeça sair daqui de Londrina e conquistar o mundo, vamos dizer assim, ir para fora do país. Meu sonho era jogar num time do Rio de Janeiro, que eu, como flamenguista, era jogar no Rio de Janeiro, no meu Flamengo, mas foi uma surpresa. A vida sempre proporcionou para mim muita surpresa e foi uma surpresa boa ter ido para fora do Brasil e depois de 15 anos retornando aqui a Londrina. Elber, como é que foi a vida, vou falar, o moleque? Porque, na verdade, quando a gente é criança, o menino é moleque, né? Exatamente. O moleque Elber e que chega ao Londrina Esporte Clube. Olha, travesso, como todo garoto da minha infância era, de brincar na rua dia e noite, só saía da rua para ir para a escola, né? Estudava lá às 4 horas, já almoçava, já pensando à tarde o que ia fazer, se ia empinar papagaio, a pipa, se ia andar de bicicleta, se ia jogar bolinha de gude, se ia jogar futebol. Então a gente montava as nossas atividades físicas na rua. Não tinha regra, o treinador e o técnico era a gente mesmo, mas foi muito gostoso. Eu não esqueço de onde vim, nunca esqueci, jamais esqueci, porque eu acho que eu aprendi muito em cada fase da minha vida. Teve um aprendizado. Já de pequeno você aprender a se relacionar com pessoas, ali num jogo, num esporte coletivo, você saber ajudar o próximo. Então isso eu sempre levei comigo até chegar ao Londrina. Passei antes pela ABB, que eu trabalhei no Banco do Brasil como menor estagiário, e joguei futebol de salão, até que houve o convite do Londrina Esporte Clube para fazer parte do time, mas foi muito rápido. Eu joguei pelo Londrina profissional, acho que foi 4 ou 5 partidas. Bom, essa mudança que você teve de vida te beneficiou, como você acabou de falar. E você retornando para o Brasil, você investe também no social.
Não, com certeza. Já quando eu tive em Stuttgart, em 97, eu comecei um projeto social aqui na cidade de Londrina, é a Escola Oficina Pestalozzi, que com a ajuda dos alemães, a gente mantém essa escola já há mais de 15 anos, que ajuda ali 250 crianças, né, todo ano ajudando. Infelizmente, por mudança de lei, a gente só pode ajudar dos 6, 7 anos até os 13. Aí, na pior idade, que é a adolescência, eles têm que se retirar do projeto. É uma pena, mas isso é lei, não é culpa do nosso projeto. Mas eu sempre procurei fazer pelo próximo, ou retribuir, dar à pessoa aquilo que eu ganhei, porque eu ganhei, olha, muito mais do que eu dou, do que eu ajudo. Então é gratificante isso, você chegar no projeto e ver o sorriso daquela criança que começou lá com 6, 7 anos, hoje está com 12, 13 anos, o sorriso dela, ou o choro dela por não fazer parte mais do projeto, ter que se retirar do projeto por causa de idade. Então é uma pena isso, mas é, infelizmente, a nossa lei brasileira, né, que ao invés de facilitar, só complica, ainda mais para projetos sociais. Mas a gente procura estar ajudando, eu procuro não só o meu projeto, como a gente procura estar ajudando a PAI, ajudando a Casa do Caminho, que são instituições aí já de longas datas na cidade de Londrina, que todo ano, fechamento de ano, acontece os seus problemas financeiro, que você tem que pagar férias, 13º. Infelizmente, a prefeitura não tem verba para estar pagando esses funcionários. Então, aí é onde as instituições tem um problema financeiro maior, né? E eu, na Alemanha, ainda hoje continuo com o projeto, sempre que tenho um tempo, agora vai ser menos, porque por ter assumido a Secretaria de Esporte de Londrina, mas sempre eu vou para a Alemanha, procuro angariando fundos e verbas para estar ajudando a cidade de Londrina. Bom, você falou agora num projeto, você falou agora da nossa Fundação de Esportes, você é o atual presidente. Aspirações do Elber. Olha, o trabalho tem que ser feito, eu vejo o modo assim de fazer como é feito na Europa. A gente não pode nada começar por cima, tem que começar por baixo. Então, o projeto que eu quero apoiar, e junto com o Fernando Madureira, com a Karen Romero, a gente quer apoiar o projeto futuro, que já é feito aqui na cidade, a gente dá o apoio para a categoria de base, porque esse vai ser o atleta que vai defender a seleção londrinense. Não é que eu quero abandonar o projeto de alto rendimento que já existe, mas eu acho muito errado a gente trazer atletas de fora para estar atuando pela cidade de Londrina, tá ganhando verba da cidade de Londrina para divulgar o nome. Eu acho que a gente tem atletas aqui dentro da cidade, só falta a gente procurar e buscar e dar uma condição para esse atleta fazer os projetos que já existem aqui na cidade, que a gente tem garotos aí de muito bom nível que pode defender a cidade de Londrina nos jogos abertos, jogos da juventude, jogos paranaense, e defende de uma forma diferente do que o atleta que vem de fora. O que vem de fora só deixa dor de cabeça aqui para a gente, por incrível que pareça. É lei trabalhista, é só pepino que fica. E o atleta londrinense, ele está aqui ao lado da sua família, não tem custo com muitas coisas, então com pouco você pode fazer muito, e é isso a ideia nossa, de ajudar, de fortalecer o trabalho nas crianças, nos bairros, para a gente poder estar formando boas seleções. Para se revelar, a verdade é essa. Exatamente, tem que, olha, só na parte do futebol, onde eu estava mais atuante, saiu daqui Rafinha, saiu Jadson, saiu Kleberson, eu saí daqui, e vários outros jogadores de nível nacional, e até jogadores de seleção brasileira, saíram de Londrina. Tem, do lado do atletismo, grandes pessoas que saíram daqui, do judô, da natação, época de 80, eu lembro, a CEL ali era um festival, quando tinha o festival de natação, todo mundo virava, o foco era a cidade de Londrina, porque aqui era um polo muito, muito grande de nadadores. Hoje a gente tem o ciclismo, tem o rugby, que é uma modalidade, assim, entre aspas, nova para o povo brasileiro. Para mim, já de Alemanha, acompanhava assim, de vez em quando os jogos, mas aqui para a gente é uma modalidade nova. Hoje faz parte do projeto. Elber Londrina, para o nosso telespectador. Olha, eu espero que vocês acreditem na nossa nova administração, na nossa gestão. Estamos aí com um prefeito novo, mas uma pessoa de grande visão. Claro que o primeiro ano não vai ser nada difícil, mas a gente tinha que começar esse trabalho. Já teve aí redução de verbas, que isso vai afetar um pouco o lado do esporte, mas eu penso mais no lado da saúde, no lado da educação, que é onde a gente está precisando muito mais. Então,
houve aí esse corte de verba que afetou todo mundo. Mas a gente conta com a população de estar apoiando a gente, está dando todo esse respaldo, que a gente espera que esse ano a gente possa fazer, que as pessoas possam já perceber o modelo de nova gestão que nós implantamos. E o ano que vem, se Deus quiser, a gente coloca a casa em ordem. Vamos tentar esse ano, mas não dá para prometer, não somos políticos, como o prefeito mesmo disse, nós somos técnicos de cada secretaria, de cada pasta, então a gente vai procurar o melhor para a cidade de Londrina. Eu podia muito bem estar lá no Mato Grosso cuidando das minhas coisas, estar na Alemanha viajando, vendo jogos do Bayern de Munique. Eu estou aqui porque quero fazer para a cidade de Londrina e conto com o apoio de todos. A porta está sempre aberta aqui no Moringão para novas ideias, para trocas de experiências. Estamos aqui com a cabeça aberta, ouvido aí, ouvindo todo e quanta pessoa puder vir para estar ajudando nós. O nosso bate-papo de agora é para falar de um assunto que eu tenho certeza que muita gente vai ficar atento, vai gostar do nosso bate-papo, porque nós vamos falar, sabe do quê? De obesidade. E para falarmos de obesidade, é claro que eu tenho que pegar uma pessoa que tem bagagem, que poderá nos orientar da melhor forma possível, que é o meu querido amigo também, Dr. Júpiter Vilós Silveira. Dr. Júpiter, você que é endocrinologista, a gente sabe que mundialmente, principalmente nos Estados Unidos e no Brasil, cresce a cada dia mais a obesidade, até na infância. Pois é, nos Estados Unidos, que tem estatísticas confiáveis, e no Brasil nós não temos, mas a gente já sabe, os níveis estão atingindo a marca da epidemia. A obesidade é um problema de saúde pública. Ela está passando de 30% da população. E é evidente que a criança também está sofrendo com esse problema. A criança, o adulto, o idoso. Então, obesidade deixou de ser uma coisa só de consultório e passa a ser uma preocupação de saúde pública também. E essa obesidade, ela vai tomando um rumo, às vezes, diferente, porque a pessoa ganhou ali uns 3 quilos. Aí ela fala, eu estou gordinha mesmo, eu não vou fazer dieta agora não, não tem problema, eu vou comer mais, tal. Daí a pouco ela está com 10 quilos a mais. E quando ela quer fazer aquelas dietas loucas, já não dá mais. Pois é, a obesidade, a orientação correta passa pelo diagnóstico. A gente tem que estabelecer um diagnóstico para essa pessoa, saber o que está causando. Geralmente é o desequilíbrio alimentar com a falta de atividade física. Estabelecido o diagnóstico, porque nós temos pessoas que têm erros alimentares muito graves, é o caso do chocolatra, ou é o caso do alcoolista, que não se adaptam a uma mudança, a uma dieta, porque eles têm dificuldades maiores e eles precisam de serem orientados também por um psicólogo, ou pelo menos uma equipe multidisciplinar que vai examinar o seu caso. Mas quem está com sobrepeso ou obesidade, estabelecido as dificuldades, o que nós chamamos de alimentação incorreta, o erro alimentar, se ele quiser mudar, reeducar-se nos seus hábitos alimentares e reeducar-se nos seus hábitos de atividade física, o resultado é muito bom. Levando-se em consideração que ele não pode entrar nas dietas da moda. Os modismos, as dietas que entram na moda e saem da moda e deixam um rastro, geralmente, de doenças. Por exemplo, você pegar a dieta mais famosa, que foi a americana e no Canadá, que é temperaturas abaixo de 0, e colocá-la no Brasil, que é um país tropical, essa pessoa comendo gordura e proteína em grande quantidade, ela vai provocar um início de arteriosclerose violento, porque nós temos temperaturas de 38 graus e você vai comer gordura o dia inteiro, é um absurdo isso aí. É evidente que essa pessoa faz uma acidose,
como se chama, e ele perde peso, mas ele desequilibra-se metabolicamente. E depois ele vai pagar vai pagar um preço muito alto por isso. Por outro lado, as dietas restritivas, para ir no casamento daqui a um mês ou daqui 15 dias, para entrar no vestido ou para ir na praia, essas dietas que eliminam nutrientes, um ano depois essa pessoa vai apresentar queda de cabelo, queda da libido, obturações dentárias vão cair, vai ter problemas de dores musculares, vai ter brancos, porque o organismo se defende de tal maneira e o organismo, quando precisa de proteína, ele lança a mão de onde tiver. E primeiro, a primeira proteína que o organismo queima são os hormônios sexuais. Então cai a libido. Depois ele queima certos hormônios da área da memória. E essa pessoa começa a ter dificuldades de lembrar uma coisa corriqueira de um ano atrás. Eu falei assim, a senhora comeu a lembrança, a senhora comeu o casamento, a festa, o cinema, e não existe mais aquilo nela, porque ela fez uma dieta restritiva, violenta. Isso é uma violência para o organismo dela. Então, as dietas têm que ser em cima das dificuldades que essa pessoa tem, do erro alimentar que ela tenha, correção das dificuldades e associado a um trabalho de aumento de hormônios que queimam gordura, principalmente o GH. Olha, nesta revista Saúde, que ela saiu agora, ela é nova, está nas bancas já, ela é recente. Nesta revista Saúde, diz aqui, né, que é para a gente, em 2013, não fazer essas dietas mirabolantes, dessas dietas loucas. Que bom, né? Então, esta revista, aqui dentro, já te mostrei, e vou colocar agora, para mostrar para quem está nos assistindo, as dietas que você acabou de falar, que são as dietas condenáveis, exatamente, e a dieta que tem que ser feita, que é aquela orientada. Inclusive, aqui tem a orientação de um médico que você conhece. O Dr. Alfredo Halpern, de São Paulo, da USP, ele é uma figura conhecida nacionalmente, porque ele formou muitos médicos no Brasil. Ele tem grande experiência, ele é muito simpático, ele está sempre na televisão falando o que a gente tem que falar. O médico tem que falar aquilo que a gente sabe e aquilo que dá resultado. Nós não temos que entrar nos modismos, porque os modismos causam mais problemas para os pacientes do que benefício. Agora, numa outra revista Saúde que tem aqui, Dr. Júpiter, eu não sei se você aconselha teus pacientes, se você usa, fala da chia. A chia, que é uma sementinha dos Andes, né? E que ela ajuda no emagrecimento. Isto é fato, Dr. Júpiter? Uma boa parte dos pacientes se dá muito bem com chia. Ela é uma semente que, ingerida com um copo d'água, ela provoca como que uma expansão dentro do estômago. Ela hidrata e faz uma bolha. E isso tira o apetite. Ela funciona como um sacietógeno. Ela gera saciedade. Meia hora antes do almoço e meia hora antes da janta, tem pessoas que se dão muito bem com a chia. Mas ela só faz isso. Como ela tem muita fibra, como ela tem celulose, evidentemente que ela frequentemente melhora o trânsito intestinal e serve para essa pessoa, o paciente refere que melhorou o seu intestino, que aquele intestino preso desapareceu e tal. Eu posso dizer que vi nos pacientes esses dois efeitos. Além disso, eu acho que não tem comprovação ainda de que ela faz um monte de coisa. Ela não faz milagre, não. Ela só melhora o trânsito intestinal e ela provoca saciedade leve antes da refeição. E é uma ferramenta que a gente tem que usar e realmente, até agora, e pelo que está escrito, ela não traz parefeitos nenhum. Ela não traz malefícios nenhum. Ela só traz esse benefício. Mate minha curiosidade. Existe aí uma dieta que está circulando aí no mundo inteiro, que é a dieta da proteína, da princesa Kate. Então, são 4 semanas. A primeira semana, só proteína. Depois, na segunda semana, você pode colocar
verduras, legumes, depois frutas. E, por último, é que você pode realmente comer um pouquinho de cada coisa. E isso daí também é modismo? Sem dúvida. A dieta não pode ser restritiva, não pode ser violenta, não pode ser radical. Ela tem que ser balanceada. Nós temos que comer 6 vezes por dia. Nós estamos num país tropical, é aquilo que eu falei, a dieta só de proteína, para uma temperatura baixa, até que não tem grandes riscos. Mas num país tropical, você vai comer carne, a carne tem gordura. Você vai comer carnes e queijos, né? E você vai provocar um desequilíbrio do seu lipidograma fantástico, né? Como é jovem, e como 30 dias não é tanto, e a natureza humana é muito forte, até a pessoa pode aguentar esse modismo. Mas isso, o bom senso dentro da medicina não recomenda isso aí. Nós temos que ter uma dieta onde nós tenhamos proteína, gordura, hidrato de carbono, e depois vem os legumes e as verduras nos trazendo fibra, nos trazendo vitaminas, água, né? Eu gosto de falar assim que os 2 primeiros nutrientes mais importantes que nós temos que ter acesso em grande quantidade numa dieta é respirar muito bem e beber água. E ninguém fala em respirar muito bem e beber água. Porque quando você faz exercício, você vai respirar melhor, você vai oxigenar e depois você tem que se hidratar. Você não pode ficar desidratado, você tem que beber água durante o exercício e após, né? Começa uma dieta pela qualidade da respiração e pela quantidade de água, né? Depois, o resto tem que continuar sendo orientado pelo bom senso. Então, toda dieta de modismo e de violência para o organismo tem um preço. Vai pagar um preço, sem dúvida. Porque a célula ela é inteligente, né? Então, e aí tem uma outra coisa que nós já tínhamos comentado, Mafalda, antes da matéria, é que o nosso organismo se defende. Quando ele sofre uma agressão, ele se defende. O nosso organismo tem mecanismos de defesa. Quando a gente para de comer, a tireoide para de trabalhar. Então, tem pessoas que fazem dietas violentas, o organismo se defende, ela não dorme direito, ela tem uma grande produção de cortisona, que nós vamos abordar mais tarde essa matéria, e ela não perde peso. No máximo, ela pode fazer um processo de desnutrição ou de desidratação, mas acompanhado disso, emocionalmente, ela vai desequilibrar com uma facilidade enorme. E aí você tem 1 ano depois ou 2 anos depois, uma pessoa emocionalmente desequilibrada, não perdeu peso, continua com dificuldades, não tem músculo, não sabe andar, não sabe praticar esporte, e ela está mais próximo de uma pessoa doente do que de uma pessoa saudável. Sem atividade física, jamais. Não tem jeito, porque é a atividade física que libera os hormônios que provocam lipoaspiração, principalmente o GH. E o GH precisa ser liberado quando a gente faz exercício com o estômago vazio. A gente não pode fazer exercício depois de uma refeição. E, em segundo lugar, o GH funciona de madrugada. Então, a gente tem que dormir antes das 11 para que a cortisona não seja produzida em excesso e bloqueie a ação do GH, que é o que acontece hoje com as crianças modernas que ficam acordadas à noite na mídia, com os adultos que vão dormir de madrugada, e eles não vão perder peso desse jeito, porque cortisona, todo mundo sabe, é causador de osteoporose, perde massa magra, engorda, evolui para o diabetes, para a hipertensão e para os desequilíbrios afetivos, os desequilíbrios que depois o psiquiatra não dá conta. Doutor Júpiter, antes da gente mostrar e falar desse GH, a obesidade. Eu tenho o avô que era obeso, a avó que era obesa, a mãe que era obesa. Fatalmente eu vou ter isso na minha carga genética? Cada vez mais a gente está refém da genética, né? Então a gente tem o corpo que a gente pode ter. Por isso que a gente tem que obedecer à genética. Se você tem uma família
de moças que têm um quadril enorme, né? Que são maçudas. Você não pode querer ser uma top model magérrima, porque você não vai conseguir. Porque você tem o corpo que Deus te deu, que a genética te deu, né? O Bill Clinton já falou que o genoma é o jeito de Deus falar conosco. Né? Ele plagiou isso daquele grande pesquisador do genoma. Então, o genoma, a genética, tem uma linguagem que está falando para nós. E a gente tem que obedecer. A gente não pode tentar reverter uma coisa que os jovens já sabem, está no DNA. Se está lá no DNA, se está marcado, se aquilo é a nossa identidade, a nossa característica, como é que nós vamos tentar modificar isso de maneira radical? Nós podemos abrandar um pouco. Eu posso perder a barriga, mas se a moça é cadeiruda, maçuda, ela não vai perder. Se ela tem um quadril largo, ela não vai ficar uma inglesinha fininha, tipo a Twig. Lembra da Twig? Ninguém vai saber quem é a Twig, tão velha que é. Vamos mostrar agora como é que é o GH, como é que ele funciona? Vamos lá. Então, Mafalda, como a gente estava falando, nós vamos abordar a glândula hipófise, que é a glândula que manda na nossa vida. Nós temos aqui, bem no centro do cérebro, acima do nariz, uma bolotinha do tamanho de um grão de soja, que se chama hipófise. Aqui ela está exemplificada em tamanho gigante. A parte do hipotálamo, que é o cérebro, de maneira gráfica, está falando como que os hormônios são produzidos aqui. Evidente que não é assim, mas é esquemático. Então, os hormônios são produzidos no hipotálamo, descem e a hipófise distribui para comandar todas essas glândulas aqui. Só para falar da importância, essa pequena partezinha aqui da hipófise, que não está colorida, ela comanda a cor da pele, o parto, o orgasmo e segura a urina para a gente dormir pelo hormônio antidiurético, na madrugada. Ela é chamada de neurohipófise. A parte que está colorida é a adenohipófise. Ela comanda tireoide, suprarrenal, testículo, na mulher, ovário e mama, o homem também tem mama, e aqui está o famoso GH, que aumenta a massa magra, e não necessariamente só na criança, nós precisamos de GH ou somatropina até o último dia da nossa vida, mesmo que passemos de 100 anos. O GH aumenta a massa, o crescimento celular da massa magra, estimula o pâncreas a produzir insulina e queima a gordura. Então, quando a gente fala em termos de perda de peso, nós temos que levar em consideração que é o GH que provoca a lipoaspiração. E ele, para trabalhar e provocar lipoaspiração, porque ele trabalha de madrugada, é fundamental que a gente faça um exercício aeróbico diário, que libera GH, e esse exercício tem que ser antes das refeições. Nós não podemos fazer exercício com o estômago cheio, logo após uma refeição. Então, eu falo, fazer exercício com fome, antes da janta, ou antes do almoço, ou em jejum. Libera muito GH. O outro pré-requisito do GH é que a suprarrenal não esteja produzindo grande quantidade de cortisona. E para que ela não produza grande quantidade de cortisona à noite, nas primeiras horas da madrugada, quando o GH está trabalhando, nós temos que estar dormindo às 23 horas. Isso é uma lei que foi esquecida nos dias modernos, porque nós entramos assistindo televisão ou no computador, passamos das 11, passamos da meia-noite. E nós temos uma grande produção de cortisona. Isso na década de 50, quando foi estudado, veja bem, década de 50, na Suíça, pelo Dr. Hans Selye, ele classificou que os animais de laboratório que não dormiam entravam em estresse e morriam. E ele classificou a palavra, ele disse que o estresse, que em alemão significa fadiga, ocorre com a gente
quando nós não dormimos corretamente. Ou ficamos em vigília, ficamos acordados após as 11 horas da noite. Depois das 11 da noite acordado, nós temos uma grande produção de cortisona. Bloqueia o GH. E a cortisona nos deixa eufóricos, mas nós fazemos uma variação de humor muito grande. E esse excesso de cortisona nos desequilibra emocionalmente. Então, as pessoas que vão dormir de madrugada, elas ficam suscetíveis a terem as suas neuras, as suas dificuldades afetivas, emocionais, elas têm que procurar psicólogos e psiquiatras, e elas, como não têm a ação efetiva do GH, elas começam a caminhar para uma osteoporose, porque não é atendida mais o crescimento da massa magra, elas são empurradas para o diabetes, porque estimula demais, entra em falência o pâncreas, e elas vão para a obesidade. Então esses hormônios todos, liberados diariamente pela nossa hipófise, são chamados de hormônios do bom humor. Não está contemplado aqui as endorfinas e principalmente a dopamina, que são hormônios também liberados pelo exercício e pelo sono, um sono normal, um biorritmo de sono que comece antes das 11 e acorde com o sol. Nós somos feitos para acordar com o sol e dormir com o sol. Esse biorritmo se chama ritmo circadiano. Quando nós desobedecemos o ritmo circadiano, nós apresentamos alterações hormonais, que eu já citei, e alterações comportamentais, basicamente por ficarmos extremamente irritados, ora eufóricos, ora depressivos. Então, o comportamento nosso afetivo é abalado quando nós não obedecemos esta orquestra sinfônica que se chama hipófise, com todos os seus hormônios funcionando de maneira rítmica. Então, o preço que a gente paga pela chamada vida moderna, por entrarmos na madrugada todas as noites acordados, é um preço muito alto. Isso foi esquecido pela medicina, e isso vem desde a década de 50, e tem que ser explicado para os pacientes, tem que ser falado, isso faz parte hoje da cultura geral de uma pessoa, de uma família. A família tem que saber o risco que corre quando todos os seus componentes costumam entrar depois da meia-noite acordados. Eu estava batendo um papo com o advogado Gilberto Bauman de Lima e ele estava falando para mim sobre judicialização da saúde. Eu fiquei perplexa. Eu falei, espera lá, doutor, me explica o que é isso, judicialização da saúde. Isso existe? Não é nome feio. Não, de maneira alguma. Infelizmente, Mafalda, estamos caminhando cada dia mais para a judicialização, ou seja, os pacientes não conseguem resolver seus problemas de saúde com seus profissionais de saúde, ou com seus estabelecimentos de saúde, ou com seus planos de saúde, diretamente. Ele tem que contratar um advogado, o paciente, entrar na justiça para fazer obedecer o contrato. Por quê? O contrato, ele pode ser interpretado de várias maneiras. Não existe uma maneira só de interpretar um contrato. Então, o plano de saúde interpreta de uma maneira, o advogado interpreta de outra maneira, o juiz de outra forma. E o paciente, nessa ida e vinda, é prejudicado. Às vezes, pela urgência da necessidade do tratamento, ele não pode ficar esperando. Bom, na verdade, então, essa maneira de se entrar com uma ação contra ou o médico, ou o plano de saúde, ou o hospital, seja lá o que for, é porque o paciente foi lesado.
da forma de não ter sido atendido num tempo recorde, porque a patologia dele exigia isso, é isso? Também isso. A questão do tempo é muito importante, a urgência do tratamento é muito importante, mas não é só. Nós temos visto pela jurisprudência casos dolorosos, crianças que são internadas para fazer uma cirurgia e fazem outra, são submetidas a outra cirurgia. Pessoas que vão sofrer uma cirurgia do olho esquerdo e sofrem no olho direito. Outros do joelho direito vai para o joelho esquerdo. Outras pessoas que têm um quadro urgente ficam uma semana para serem atendidas. Então, são casos dolorosos que, infelizmente, às vezes chegam a óbito, né? E indica à família do paciente, ao próprio paciente, que procurem um advogado e entre com pedido para que o juiz determine que aquela instituição atenda o paciente na brevidade que seu caso requer. Mesmo os pacientes que têm umas patologias terminais, doutor Gilberto? Mesmo. Isso vai depender do contrato, como foi feito, não é? Há contratos que abrangem essa assistência terminal, há outros contratos que não abrangem. E há casos também de familiares e do próprio paciente que não quer ter uma vida vegetativa. E então ele não quer se submeter a um tratamento que exija, por exemplo, que sejam colocados aparelhos nele para a sua sobrevivência. Ele quer morrer naturalmente. Nós temos direito de vida e morte, não é só de vida, não. E isso pode ser respeitado? Sim, inclusive há recente resolução do Conselho Federal de Medicina estabelecendo que o direito da pessoa escolher o seu tratamento. Então, se esse tratamento implicar, por exemplo, só no enriquecimento de um hospital, o paciente não vai se dobrar a essa conveniência, sofrendo dores, angústias e, às vezes, a perda do seu patrimônio. Quando a gente fala do direito na saúde, esse direito é de ambos os lados. Não só do paciente, mas também do médico, do laboratório, do hospital. Ele é bilateral. Sempre. Não há direito de um lado só. Agora veja, por exemplo, nós precisamos nos acostumar a reagir frente a situações limite. Por exemplo, há hospitais que não dão condições de trabalho para o médico. O médico precisa se insurgir contra esse estado de coisas, através do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal, dos órgãos de saúde, de uma maneira geral, até municipais, não é? Ele não pode ficar apenas refém daquele hospital. O médico não pode ficar refém de um plano de saúde que paga de maneira imoral o serviço que ele bem presta. Ele precisa reivindicar melhores condições. Agora, veja bem, os planos de saúde, as empresas dos planos de saúde se agigantaram. Vai ver, tem secretarias, tem dezenas de funcionários, etc. E o médico tendo honorários vis, honorários imorais. Então, ele tem esse direito, sim. Ele tem esse direito, assim como o plano de saúde tem o direito de exigir do seu cooperado ou do seu associado que preste o serviço dignamente. Mesmo no caso, você falou assim, desde que esteja descrito no contrato, as cláusulas, mesmo que não haja descrito uma cláusula X e o paciente precise, é possível atender esse paciente, esse cooperado que se fala, quem tem o direito ao seguro-saúde? Há casos e casos, eu vou te citar um deles. Imagine uma senhora grávida e que vai assinar um contrato de um plano de saúde. O plano, então, assina um prazo e ele diz assim, plano, olha,
o seu parto não vai ser feito por nossa conta, desde que a senhora pague aí 6 meses ou 10 meses de contribuição. E essa senhora, vamos imaginar, assina esse contrato, tudo bem, e sofre uma queda com 6 ou 7 meses de gravidez. Ela precisa ser operada. Esse parto tem que ser coberto pelo plano de saúde, porque ela não quis se valer de uma vantagem, de uma opção de um contrato, uma omissão, por exemplo, que tem havido no contrato. Não, foi um fato superveniente. Aquilo lá pode ser chamado uma cirurgia e não um parto verdadeiramente, porque tem que fazer uma cesariana, tem que fazer uma intervenção cirúrgica para salvar essa senhora e possivelmente o seu filho, a sua filha. Agora veja, ela não quis essa situação. Agora, nos casos em que há previsão de não atendimento, precisa ver que atendimento é esse. Nós estamos vendo nos tribunais dizendo que não se pode limitar o número de dias de atendimento de uma UTI, por exemplo. Por quê? Porque quem assina o contrato, ele não pode prever, ele paciente, que vai ficar na UTI 10 dias, 5 dias, 20 dias. Ele não pode prever. É impossível prever. É impossível também para o plano de saúde. Então, o plano corre esse risco de ter que pagar mais tempo do que o previsto contratualmente. Porque você não vai, em hipótese alguma, prever que você vai ter tal problema e que vai precisar ficar na UTI 1 semana, 10 dias, 20 dias. Ou simplesmente eu gostaria de passar uns 15 dias na UTI para descansar. Ninguém faz isso, não existe isso. E então não é desejo de quem contrata o plano, de quem contrata o serviço de saúde, de ficar numa UTI. Há lugares muito mais aprazíveis de ficar do que a UTI, não é, Mafalda? Bom, então, sempre que houver uma exceção da regra, é possível se adequar. É possível, tem que se analisar cada caso. Esses 2 casos que eu mencionei, o prazo de atendimento em UTI e um incidente ou um acidente no período da gravidez, isso já está chancelado pela jurisprudência. Os nossos tribunais têm entendido dessa forma. Outros casos têm que ser examinados um a um ainda. Existe o paciente que foi preterido, ou o paciente que foi deixado de lado porque ele tinha uma necessidade de fazer uma consulta naquele dia e a agenda do médico, tipo assim, informou que ele só poderia atender dali 2 semanas. Isso daí também pode ser recorrido? Sim. Na verdade, há expedientes até administrativos, né? A Agência Nacional de Saúde baixou normas delimitando prazos de atendimento, prazos máximos. Ou seja, mas parece que isso não está funcionando. Não está funcionando porque os pacientes ainda não estão suficientemente informados que devem realmente recorrer a esses mandamentos legais administrativos. Mas, infelizmente, voltamos à judicialização. Existe norma para ser cumprido e essa pessoa que se vê prejudicada deve consultar o seu advogado e entrar com uma ação contra o plano de saúde e contra o profissional que está postergando esse atendimento. O raciocínio é simples. Se você, Mafalda, médica, acha que estão lhe pagando muito mal, não é? Não significa que você tem que prestar maus serviços. Significa que você está concordando que para o seu serviço aquele preço está correto. Então, não se lamente de estar ganhando mal e por isso, às vezes, não atender o paciente. Dizer assim, não, para a consulta particular, nessa semana eu atendo, mas se for plano de saúde, só daqui 3 meses, né? Isso acontece. Com muita frequência. Com muita frequência. Então, está na hora dos profissionais realmente optarem por serviços com pagamento digno,
de um lado. E do outro lado, o tomador do serviço, que é o paciente, usufruir do que o direito permite, ou seja, vá às barras da justiça e force aquele plano de saúde, né, atender na medida do que está contratado. Agora, veja bem, se aquele plano de saúde percebe que aquele médico não atende mais, que exclua dos seus quadros. É uma coisa clara, é tranquila isso. Agora, eu vou fazer um contrato para não ser contratado? Isso não existe. Doutor Gilberto, uma dúvida que me ocorre agora. Mesmo para o paciente do SUS também, a lei é uma só? A lei, na verdade, foi feita especificamente para os planos de saúde. Agora, o que acontece no SUS, infelizmente, é que é um serviço para ninguém usufruir. É que nem seguros, né? Você faz um seguro para não recorrer ao seguro, não é? Eu me pergunto, quando será que um ministro nosso, uma presidenta nossa, recorrerá aos serviços de saúde pública? Eu fico me perguntando, por exemplo, o ministro da Saúde, será que ele vai ser internado pelo SUS? Ele concordaria nisso? Não, jamais, né? Por que será? E eles sempre falam que é um serviço tão bom, é excelente o serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde, é excelente, é formidável, mas eu não vi nenhum político nosso na fila desde 5 horas da manhã para conseguir uma senha para marcar daqui 6 meses uma consulta. Eu nunca vi. Então, a judicialização aí praticamente não tem efeito. Não tem efeito. Ele não vai poder ficar esperando. Ele tem que entrar na justiça para exigir do Estado União, ou Estado membro, ou município, a prestação de serviços públicos. Bom, então nós, a verdade é uma só, estamos mal informados. Estamos mal informados porque talvez não haja tanto interesse para que sejamos informados, né? Olha, uma exposição maravilhosa de mosaicos com a mosaicista Zelma, aqui no Espaço Cultural La Francines, que fica aqui na Rua Pio XII, 294. E a Zelma tem uma técnica totalmente diferenciada de fazer os mosaicos. Zelma, estas araras aqui, que técnica é essa daqui? Esse é um trabalho em cerâmica, com peças bastante pequenas e que exige muita paciência do mosaicista e que inspira o artista a, de certa forma, refletir sobre si mesmo, se mesmar e trabalhar no sentido de ver o resultado, né, das cores que as araras normalmente inspiram e se destacam na natureza. Trabalhar com mosaico é difícil. Você acabou de falar, é um teste de paciência. Mas existe uma técnica especializada? É difícil, eu digo que tem trabalho difícil e tem trabalho trabalhoso. Qual que é a diferença? O trabalho difícil, ele exige que você praticamente construa cada peça do mosaico, da gravura ou do desenho que você está trabalhando. O trabalhoso é, por exemplo, no caso que eu citei dessas araras, porque são peças muito pequenas e que você tem que ir compondo, né, as cores e as peças de forma lenta
e, assim, com cuidado. Não é? Então, eu acho que o trabalho, o mosaico, ele é sempre um trabalho de paciência. E às vezes ele é mais difícil mesmo, e às vezes ele é trabalhoso. Eu vi aqui alguns quadros aqui que é o mosaico com vidro. É diferente? É diferente. O trabalho com vidro é outra técnica. Eu compro o vidro, pinto e depois eu recorto para compor os trabalhos que eu quero fazer. Aqui na exposição tem, por exemplo, um quadro de um sabiá, que provavelmente depois o telespectador poderá apreciar, se for o caso, que exige que você trabalhe com cores adequadas também. Então você produz a cor e isso te dá uma possibilidade maior de trabalhar com nuances de cores que a cerâmica não oferece. A cerâmica é a cor primária, praticamente chapada, vamos dizer assim. Você tem que compor as cores, como no caso das araras, a partir de peças muito pequenas que você pode combinar cores, dando essa sensação de degradê. No trabalho com vidro, você pode fazer esse degradê quando você já vai pintar o vidro. Então, você já trabalha a cor que você deseja. Então, ele proporciona possibilidades maiores de trabalhar com as cores. A técnica em vidro eu gosto bastante. Como esse daqui com essas gérberas. Esse aqui também é com cerâmica? É com cerâmica. Esse é um trabalho bastante, assim, esse é dificultoso, vamos dizer assim. Porque recortar a pétala. Então cada pétala é recortada, ela é única, ela tem que estar encaixada com a outra que vai estar do lado, e é um trabalho que a gente faz com torquês. E aí nem sempre você consegue, você quebra a peça e daí você tenta de novo, daí você quebra de novo. E aí você tem que ficar se aguentando, porque enquanto isso a tua cabeça está voando, você está pensando, você está ensimesmando-se, como eu disse. Aqueles espelhos que a moldura é toda em mosaico, tem mosaico em vidro e mosaico em cerâmica? Tem os 3 tipos. Tem 3 tipos de espelho com técnicas e materiais diferentes. Tem um que eu chamo de espelho bordado com mosaico, que são peças de pastilhas vitrificadas muito pequenas, que vão compondo flores, como se fosse um bordado. Também exige bastante calma para fazer. Aí tem um espelho em vidro, né, um espelho com rosas em vidro, e tem um espelho em cerâmica. Então tem espelhos diferentes com técnicas diferentes. Agora, o que eu achei genial também é essa bandeja, que ela é rotatória, para você colocar pratos quentes à mesa, servir, e você faz ela em outros tamanhos também. Faço. Então, como essa exposição é uma exposição que exige que os trabalhos fiquem na parede, então aqui você vai encontrar espelhos, painéis, quadros. Mas eu trabalho muito mosaicos utilitários, gamela forrada de mosaico, essas giratórias, tampo de mesa, números de casa. Então tem uma variedade de coisas que você pode fazer que é muito prazeroso, eu acho. Você me contou bem assim no bastidor que você fez até um mosaico numa piscina, um cavalo? Fiz. É o caso de uma amiga que estava construindo, queria fazer um mosaico na piscina e me disse que queria um cavalo. Eu disse, um cavalo marinho? Ela, não, um cavalo mesmo. Aí eu fiz um cavalo no cavalo. Tamanho normal? Quase, porque ele não é inteiro, é um busto, vamos dizer assim, né, do cavalo. É a parte de busto mesmo, da cabeça, mais grande. Você tem um blog? Tem um blog, Mosaicriar, blogspot.com, e aí, não, sem br.com só. Então é mosaicriar.blogspot.com. Isso. Então quem acessar o teu blog vai ter acesso, vai poder ver tudo. Tudo. Tem bastante coisas lá que não estão aqui e que, como eu comecei a fazer o blog mais recentemente do que o tempo que eu faço mosaico, então muitos dos meus trabalhos estão em fotos, mas muitos eu comecei já a postar no blog.
Então, quem acessar, E você aceita encomendas? aceita encomendas. Entra em contato com ela, porque ela é fantástica. Obrigada.